Fala galera, beleza? Neste vídeo vamos aprender a respeito da concentração expressa em outras unidades, além daquela mol por litro e da grama por litro, que é a concentração em porcentagem, massa, porcentagem em volume, ppm, que é partes por milhão, e por último, o ppb, que é o partes por bilhão. Primeiramente, podemos definir concentração em porcentagem de massa como uma relação entre massa de soluto e massa de solução. Como temos uma relação entre massa e massa, temos então uma relação adimensional, ou seja, com o corte total das unidades, que, quando multiplicado por 100, dá exatamente porcentagem. O valor, então, da concentração em porcentagem de massa vai ser a massa do soluto dividido pela massa da solução, sendo que esse valor é um valor adimensional que, quando multiplicado então por 100, conforme já havia dito, dá então um valorzinho em porcentagem. Por exemplo, quando dizemos que a concentração de açúcar é igual a 10%, dizemos então que do total da massa, por exemplo, 1 quilo, 10% disso vai ser açúcar. Então, ela é uma expressão bastante lúcida e fácil de ser compreendida. Às vezes, essa porcentagem em massa também aparece com o nomezinho porcentagem massa, massa, ou seja, massa do soluto por massa de solução. A mesma coisa pode também ser descrita para a porcentagem de volume, ou seja, é a mesma coisa, também é adimensional e também deve ser multiplicado por 100, porém, neste caso, estamos falando em volume, ou seja, é o volume do soluto dividido pelo volume de solução. E claro que essa porcentagem em volume só faz sentido para quando é a mistura de líquidos. Por exemplo, em bebidas alcoólicas, podemos falar que o teor alcoólico é de 40%, ou seja, do total, 40% é álcool. Uma unidade de concentração que também é bastante importante, principalmente na determinação de alguns poluentes e suas concentrações que devem ser adequadas, é a chamada ppm, que também é uma relação entre massa do soluto por massa também da solução. Parecido com porcentagem, só tem um pequeno detalhe. Essa massa tem que ser especificamente 1 milhão de unidades da respectiva unidade selecionada para o soluto. Por exemplo, se selecionou-se gramas, tem que ser de 1 milhão de gramas da solução. Se selecionou-se quilo como a unidade do soluto, deve ser 1 milhão do quilo da solução. E aí é justamente o que eu digo aqui embaixo, as unidades de massa devem ser necessariamente as mesmas, não pode haver diferenciação de unidade, assim como a porcentagem em massa também. Ou seja, ppm acaba sendo a divisão da massa do soluto dividido por 1 milhão da massa da solução. Quando, por exemplo, dizemos que o chumbo não pode atingir mais do que 20 ppm no solo, dizemos então que em 1 milhão de qualquer unidade do solo, por exemplo, 1 milhão de quilos, nós não podemos ter mais que 20 quilogramas de chumbo. Posso selecionar outra unidade? Se eu estiver falando, por exemplo, de 1 milhão de gramas, a unidade tanto faz, do tanto que ambas sejam iguais. Se eu estiver falando de 1 milhão de gramas do solo, eu posso ter no máximo 20 gramas de chumbo. Portanto, o importante é que as unidades sejam iguais, grama a grama ou quilo a quilo. O ppb, por sua vez, é muito parecido, continua sendo também uma relação de massa, especificamente do soluto, só que agora, em vez de milhão, estamos falando de bilhão de unidades de massa de solução. E claro que as unidades também devem ser necessariamente iguais, assim como acontece também com ppm. Portanto, ppb fica sendo a divisão entre a massa do soluto e 1 milhão da massa da solução. Por exemplo, quando dizemos que o mercúrio não pode atingir mais do que 200 ppb em rios, estamos dizendo que a cada 1 milhão de quilos da água do rio, nós não podemos ter mais do que 200 quilos de mercúrio. E a mesma coisa eu posso fazer para qualquer outra unidade de massa. Um exercício, então, que tem relação com ppm e ppb, embora, na verdade, seja um exercício de apenas continhas simples matemáticas. Diesel é uma mistura de hidrocarbonetos que também apresenta enxofre em sua composição
Esse enxofre é um componente indesejável, pois o trióxido de enxofre gerado é um dos grandes causadores da chuva ácida. Nos anos de 1980, não havia regulamentação e era utilizado óleo diesel que tinha 13.000 ppm de enxofre. Já em 2009, o diesel passou a ter 1.800 ppm, ou seja, uma redução aí bastante drástica. Em seguida, foi inserido no mercado diesel o S500, que foi para 500 ppm. E em 2012, foi difundido então o S50, que tem exatamente 50 ppm de enxofre em sua composição. Atualmente, é produzido um diesel com teores de enxofre ainda menores, e muitos locais do mundo também comercializam esses combustíveis com índices de enxofre menor. Bem, a pergunta: a substituição do diesel, usado em 1980, por aquele em 2012, permitiu uma redução percentual da emissão de SO3. Portanto, em 1980 nós tínhamos 13.000 ppm e em 2012 esse teor se reduziu para 50. Portanto, foi de 13.000 ppm em 1980 para 50 ppm em 2012. Efetuando então as contas necessárias, nós tínhamos que em 1980 havia 13.000, que é o total. O total em porcentagem é sempre dito considerado como 100%. E quanto que tem em 2012? Se você vem aqui e diz que houve 50 ppm, você está avaliando quanto dos 50 ppm em relação ao total. Mas veja que a pergunta não é o quanto representa atualmente em relação a antigamente, e sim a redução. Ou seja, o quanto reduziu. O quanto reduziu é exatamente a diferença do que era menos do que é. Ou seja, 13.000 menos 50, que dá 12.950. Essa é a quantidade que reduziu de 80 para 2012. Então é ele que eu vou colocar aqui. Ou seja, qual é a redução total em relação ao anterior? Esse valor é de exatamente 99,6% aproximadamente, que nos dá então o gabarito do item D. Ok? Beleza? Valeu!